O poder do silêncio e a capacidade de decidir bem. Seja muito bem-vindo a este vídeo que vai ensinar você com o diário de Santa Faustina como silenciar para encontrar respostas e decidir bem. Coloca aqui nos comentários, fala, Senhor, que eu te escuto. Fala, Senhor. Mas para Deus falar, você precisa criar condições. No vídeo anterior, eu ensinei para vocês, trouxe para você a necessidade de estabelecer as suas prioridades e aquilo que é desejo do seu coração. Você vai utilizar isso hoje para rezar, porque o silêncio meio de se encontrar com Deus. O silêncio potencializa a sua comunicação com Deus. É como que o alto-falante da voz de Deus. Deus fala e quando você silencia, você coloca um alto-falante na voz de Deus. E a voz ela chega mais clara. Então, o silêncio hoje se apresenta para você como uma necessidade. Silêncio não significa somente cerrar os lábios, não falar, não significa estar sozinho, um silêncio sombrio, não é isso. Você pode de repente estar no meio de tantas pessoas, de muitas pessoas, e o coração está silencioso. Mas, para a maioria das pessoas é necessário de fato refugiar-se, que não é isolar-se. Refugiar num determinado lugar não é se isolar. O isolamento ele causa degradação interior e até exterior mesmo na pessoa, nos relacionamentos. O refugiar-se não. O refugiar-se você está indo respirar e buscar condições, se preencher, se encher de Deus e assim ter as suas respostas. Então, hoje aqui o primeiro ensinamento desse vídeo, desta formação, é você olhar para o silêncio de maneira diferente. Olhar para o silêncio como uma necessidade da sua alma para uma boa comunicação. Você imagina que entre duas pessoas, dois seres humanos, para conversarem, o silêncio é necessário para uma boa comunicação. Seja um silêncio por segundos, ou por 1 minuto, 2 minutos, ou por um tempo. Para quê? Para que o outro fale. O outro depois vai precisar silenciar para que você fale. No relacionamento com Deus, e principalmente para quem está buscando uma missão na vida, é preciso parar para ouvir a Deus. Eu dizia para você que você pode estar no meio de muitas pessoas e o coração está silencioso, mas nos nossos tempos atuais isso é muito difícil. Por isso é preciso aqui coragem e organização no seu tempo, para que você tenha o tempo de se refugiar e estar com Deus. Pelo menos um pouco de tempo, mas um tempo que haja uma regularidade. Olha o que Santa Faustina fala sobre o silêncio para ouvir a voz de Deus. Santa Faustina, cuja imagem está aqui bem atrás de mim, e falei no vídeo anterior que Santa Faustina é a apóstola da Divina Misericórdia, responsável por difundir e fazer as pessoas conhecerem o terço da misericórdia. O terço da misericórdia, inclusive, que nós rezamos aqui nesse mesmo canal, às 14h30 todos os dias, com a adoração e em seguida o terço. Ela ensina que para ouvir a voz de Deus é preciso ter o silêncio na alma. No parágrafo 118, Santa Faustina diz: a língua é um membro pequeno, mas realiza grandes coisas. Aquele que não se iluda, a não ser que através da língua esteja falando o Espírito de Deus. Neste caso, não é permitido calar-se. Mas para ouvir a voz de Deus, é preciso ter o silêncio na alma e permanecer em silêncio, mas não com o silêncio sombrio, mas com o silêncio na alma. Isto é, estar recolhido em Deus. Então, para a maioria das pessoas é necessário que, de fato, você tenha um lugar, um espaço, um tempo para poder chegar no recolhimento da alma. Talvez você se recolhendo hoje, talvez você se retirando hoje para um lugar silencioso para colaborar com o silêncio da alma, talvez você não atinja ainda este recolhimento hoje. E talvez precise você treinar esse silêncio há alguns dias. Mas talvez você consiga hoje. O que importa, o que interessa é que você comece e não pare mais. Então, hoje, a meta de hoje qual é, irmã Edviges Maria? A meta de hoje é que você estabeleça um tempo, ainda que seja somente 5 minutos. Tempo não precisa ser enorme, pode ser 5 minutos, 2 minutos.
você estar na presença de Deus, mas aí, olha, mergulhar no silêncio de Deus. Se for 5 minutos, que sejam 5 minutos de qualidade. Não 5 minutos para passar o tempo e dizer, pronto, estou fazendo silêncio, mas Deus não está me falando. Você precisa dar 5 minutos de qualidade para Deus. E nesses 5 minutos, ouvir-lhe, somente dizer, fala, Senhor. Fala. É importante, eu dou aqui uma dica para você, vai para um lugar de preferência, se for possível, que haja natureza. Que somente haja aquilo que foi criado por Deus na natureza, que não tem informação de nada escrito, que não tem nada de informação de pessoas falando, de barulhos, nada que possa tirar a sua atenção. Celular, nada de celular. Só leva o relógio no pulso, analógico, para não ter riscos de mexer no relógio para nada, né? Para passar o tempo. Então, um lugar onde você consiga realmente entrar e adentrar no silêncio de Deus para se comunicar com Deus. É preciso haver uma comunicação para que Deus fale e diga para você qual é a sua missão. No vídeo anterior, para quem assistiu, quem não assistiu, eu convido a voltar lá. Como eu dizia, eu falei para você estabelecer as suas prioridades, escrever de um lado as suas prioridades e de outro aquilo que é desejo do coração, que é sonho. Com as 2 canetas de cores diferentes, simbolizando os raios da divina misericórdia. São essas coisas que você vai levar para a oração. Por quê? Porque ali eu trago para você então o segundo ensinamento. Ali você vai entrar no seu coração com Deus. Presta atenção. Você vai entrar, existe uma parte do silêncio na oração que nós entramos no coração de Deus. Para você descobrir a sua missão na vida e ouvir a voz de Deus para saber qual é a sua missão, você precisa entrar no seu coração com Deus. E aí dentro do seu coração você vai analisar. Você vai analisar as suas inspirações, você vai analisar os seus sonhos, você vai analisar projetos, se você já tem algum. Você vai analisar as suas vontades, você vai analisar as suas prioridades. E analisando cada coisa dessa em oração, no silêncio, você vai analisar também, vai tentar entrever, não prever, porque só Deus sabe o futuro. Você vai tentar entrever com os olhos da razão. Lembra que quem estava no vídeo anterior, eu falei da razão e da fé. Trago ela aqui agora para você como o centro do ensinamento do vídeo de hoje. Você vai pegar a razão, pela razão, o uso da sua razão, dentro do coração. Você vai olhar e analisar as inspirações, os sonhos, os projetos, as suas vontades, as suas prioridades. E você vai, com o uso da razão, repito, analisar lá dentro quais são os impactos de cada coisa dessa hoje na sua vida. Se você hoje pegar as suas inspirações e executá-las, qual vai ser o impacto dela na sua vida? Escreve, tá? Se você pegar hoje os seus sonhos, aquilo que você tem vontade de fazer, aquilo que propus para você escrever com uma das cores da caneta, né? Vermelha ou azul. Eu sugeri a azul. Então, escreva os sonhos com a caneta azul. Ali você pega os seus sonhos e, se eu realizá-los hoje, qual vai ser o impacto real, concreto na minha vida? O que é que vai mudar? O que é que você pode entrever, ter uma noção do que é que pode vir a mudar? Olhando para as suas prioridades escritas com a cor vermelha, você vai analisar. Se hoje eu concretizar as minhas prioridades, qual será o impacto na minha vida? Será que vai mudar? Será que vai favorecer para que eu realize os meus sonhos? Ou será que será que eu estou me iludindo demais? Talvez você não esteja nem no sonho nem na prioridade, esteja na ilusão. E aí a ilusão é desfeita quando você está com o silêncio na alma. Por quê? Porque os olhos da alma, os olhos da sua alma vão olhar para aquilo que faz sentido. Você vai olhar para aquilo que faz mais sentido. Você vai querer aquilo que hoje acarrete e tenha um impacto do bem. Tenha o impacto da misericórdia de Deus na sua vida. E a misericórdia de Deus, Deus como a própria misericórdia encarnada, não quer a concretização do mal na vida de ninguém. Então Deus, como habitando dentro do seu coração, Deus habita no coração humano. E na oração, no silêncio, Ele vai mostrar para você aquilo que é bom, aquilo que é ruim. O impacto de cada coisa que você traz no coração, se elas forem concretizadas na sua vida.
E Santa Faustina então diz no parágrafo 118, para ouvir a voz de Deus é preciso ter o silêncio na alma e permanecer em silêncio. No parágrafo 119, Santa Faustina diz que Deus não se comunica à alma tagarela. Ela está falando da alma. Ela não está falando da pessoa que é tagarela somente aqui. A alma tagarela, a pessoa tagarela, Deus não se comunica. Deus, nós quando pensamos em Deus, e você pode imaginar agora, usar a sua imaginação, Deus, ele é a serenidade, embora ele seja a força. Embora ele seja a força do universo, ele é a própria serenidade para a nossa alma. Então, Deus, ele não é movido, nem move ninguém pelos entusiasmos e pelas ondas, pelas ondulações dos nossos sentimentos. Deus, ele nos encaminha na vida pelo equilíbrio. Por isso que ele entra por nós e fala conosco através da razão e também pela fé. E aqui falo para você então de fé. E é preciso rezar muito para descobrir a missão na vida e para concretizá-la. Por quê? Porque vai chegar em algum momento nesses passos que você vai estar trilhando agora para descobrir a sua missão, que você vai ter que ter coragem para agir. Porque você vai agora, como disse, né, olhar no silêncio, analisar no seu coração as inspirações, vontades, sonhos, prioridades. E você vai entrever algum impacto, mas você não vai entrever todos. Então, em algum momento da descoberta da sua missão e da busca de realizá-la, em algum momento você vai se encontrar na obscuridade e dizer, meu Deus, o que é que eu faço? E aí, Deus vai iluminar a sua fé, Deus vai iluminar o seu coração, a sua alma, para você ter fé. E a fé, na verdade, para potencializar a fé que já existe no coração. Deus nos deu como virtudes infusas, já guardadas dentro de nós, que são chamadas as virtudes teologais. A fé, a esperança e a caridade. Então, na oração, no silêncio e diante de uma situação em que você não entrever o resultado, você vai precisar ter fé. E aí Deus, iluminando essa fé que já está no seu coração, vai potencializar a fé e você vai ter que caminhar, decidir. Por isso que o silêncio e a capacidade de decidir estão juntos. Não adianta você resolver tudo o que está fora e dentro também não houver uma fé que lhe capacite a decidir no meio do cumprimento da sua missão nas situações em que for mais difícil. Então, o que é que Santa Faustina diz? Quando ela diz isso, ela se preocupa. Deus não se comunica à alma tagarela. A alma tagarela é vazia interiormente. Aí eu volto aqui a trazer para você a questão do vazio existencial que tratei lá no primeiro vídeo. Eu reforço. Se você não assistiu ainda o primeiro vídeo, volta lá, tá bom? É uma sequência. A alma tagarela, ela é vazia interiormente. Isso vai de encontro ao que vemos hoje nos tempos atuais. Pessoas vazias. Pessoas que não sabem o que querem, porque não sabem parar para ouvir o que Deus quer. Porque se você não sabe o que quer, no mínimo você precisa perguntar a Deus o que Ele quer. Se você não tem nem o querer, não tem nem o sonho, alguém tem que ter o querer por você. Alguém tem que querer por você. Deus quer. Então, a alma tagarela, ela é vazia interiormente. Ela não tem sonho, ela não tem inspiração, ela não tem projeto. Se você se encontra nesse estado hoje, não se preocupe, porque o silêncio também vai produzir em você algo. Vai produzir conteúdos, né? Digamos, conteúdos de fé, conteúdos de sonho. Nesse silêncio, Deus vai fazer surgir dentro de você as inspirações, os sonhos e projetos. E para isso você precisa se conhecer. É por isso que o encontro com Deus no silêncio, nesse caso, em busca de uma missão de vida, é dentro de você, com Deus. Com Deus. Aqui, eu quero reforçar para você que nós nos encontramos conosco mesmos, dentro de nós. Você vai se encontrar com você, dentro de você, diante de uma verdade. Você vai ver aquilo que de fato você tem aptidão e aquilo que você não tem aptidão. Santa Faustina se encontrou diante de muitas limitações. Ela diz também no diário dela, Jesus, olha que eu não tenho uma caneta, eu não tenho quem me oriente, eu não tenho dinheiro. A Santa Faustina já hoje, nós temos um pouquinho mais de condições do que ela. Né? Só aqui de caneta, olha, tantas que eu trouxe, que disse para vocês, né? Queria trazer, porque isso facilita na apreensão cognitiva. Mas nem isso Santa Faustina tinha.
direito, a caneta falhava, as irmãs entravam e atrapalhavam ela quando ela ia escrever o diário. Foi outra missão que ela recebeu de Jesus, foi escrever esse diário, porque através deste diário ela iria difundir a misericórdia de Deus no mundo, a devoção à divina misericórdia. E escrevendo este diário, ela passou por muitas dificuldades. Santa Faustina passou por muitos obstáculos. E eu falei para você que será, então, uma das próximas formações nos próximos vídeos, como que eu supero os obstáculos. Então, a ideia é que você, descobrindo como ouvir a voz de Deus, foi lá analisando humanamente, procurando as suas prioridades e procurando aqueles seus desejos lá no primeiro vídeo. Hoje você descobre então que fazer silêncio é uma necessidade da sua alma, vai iluminar mais, mas quando você analisar as suas inspirações, sonhos, projetos, verdades, impactos, prioridades, tudo isso, você vai ver que você vai encontrar dons que você tem e você vai encontrar também as dificuldades, os obstáculos que você vai precisar passar por eles. Então, no silêncio, Santa Faustina nos ensina que nós nos encontramos com Deus e assim Deus mostra como ultrapassar os obstáculos ou como resolver as questões da vida, se por acaso os obstáculos foi negligência sua. Se por acaso algo na sua vida não foi realizado porque você simplesmente foi irresponsável com a sua vida, você precisa resolver isso na sua vida. Essas formações do Diário de Santa Faustina também serão um chamado para você à responsabilidade. Responder aos chamados de Deus na vida, responder às missões que Deus dá a você na vida, é se responsabilizar também pelos resultados positivos e negativos. Os resultados positivos, nós olhamos para o Evangelho trazendo a linguagem evangélica, a linguagem do Evangelho de Jesus. Os resultados positivos, produzir com os dons que Deus te deu, frutos, 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Os negativos, as consequências, as sementes que os pássaros passaram ali, como a parábola do semeador nos conta, lá no Evangelho segundo São Mateus, e comeram as sementes do meio do caminho. Você que foi deixando no meio do caminho a sua autenticidade, por isso que entrando dentro de você, você vai se deparar com a sua verdade. Você que deixou no meio do caminho quem você era de verdade. Você que deixou no meio do caminho os planos de Deus para seguir os seus próprios, para seguir a sua vontade própria. Fazer a vontade de Deus não é algo somente para a vida religiosa. Para Santa Faustina, que foi religiosa, fazer a vontade de Deus é para aquele que quer ser santo. É para aquele que quer agradar a Deus. Tenha certeza, Deus vai te dar uma missão e Deus vai te fazer descobrir uma missão que seja agradável a Ele, mas Ele também vai fazer com que seja agradável para você. Deus não vai te colocar numa missão na vida para você sofrer. Deus nos quer realizados, mas não é o primeiro objetivo. Isso também, olha para o seu coração quando você estiver em silêncio rezando. Olhe para o seu coração e perceba qual é o meu interesse nisso tudo. É de fato me dedicar a alguma coisa ou a alguém? Ou eu quero somente egoisticamente me realizar, ter triunfos, ter sucesso, ter fama, ter nome? Dizer que sou uma boa mãe somente, mas de fato eu não quero servir o meu filho, ou no casamento, ou numa amizade, ou no trabalho, seja o que for. Quais são os meus reais interesses? Por que falo isso? Porque os meios, eles não são ainda o sentido da missão. A missão na sua vida, ela precisa ter sentido, ela precisa estar encaixada na sua vida, na sua realidade. Então, iluminados por uma reta consciência, no primeiro vídeo, mencionei que na logoterapia, a terceira escola de psicoterapia lá de Viena, fundada pelo Viktor Frankl, um curso inclusive que fiz também, foi algo que me encantou muito. Por quê? Porque é aquilo que está de acordo com o Evangelho. Foi o Viktor, ele colocou uma técnica naquilo que Jesus já havia mostrado para a humanidade inteira no Evangelho. Quando nós somos iluminados por Deus, a nossa consciência, ela é iluminada e retamente, de maneira reta e honesta, busca o que Deus quer. E aí o Viktor Frankl, tecnicamente falando, na logoterapia, ele diz que a consciência é o órgão do sentido. É ela que diz o que é que faz mais sentido no aqui e no agora. Nesse momento atual da sua vida, o que é que faz mais sentido você ter como missão? Por isso, mais uma vez, reforço, faz parte do estudo, nesse plano de estudo de formação que nós estamos, reforçar para você algumas coisas sempre, trazer quais são as suas prioridades e o que é que você quer. Vá pela prioridade primeiro, aqui eu digo para você de maneira direta, vá pela prioridade
depois você realiza o que você quer. Não é proibido realizar o que se quer. Mas primeiro vá pelo que é prioridade. E a prioridade que seja a vontade de Deus. Depois você vai para os sonhos, para realizar os sonhos que sejam vontade de Deus. Que seja vontade de Deus. Aqui eu quero trazer alguns exemplos práticos de missões. Eu falava no primeiro vídeo do jovem, por exemplo, que quer fazer um intercâmbio. Ele pode simplesmente, o que é que ele precisa fazer? Se matricular, ele precisa fazer de repente aí uma prova, um teste, alguma coisa nesse sentido. Mas ele precisa lembrar que se ele vai com responsabilidades. Principalmente se for sozinho. Responsável. De saber que deixou uma família no Brasil ou no seu país. Deixou uma família que você precisa dar uma resposta de maturidade, uma resposta do seu intercâmbio, você precisa dar uma resposta de confiança a quem te deixou ir. Você precisa dar uma resposta, antes de mais nada, a Deus, sobretudo. Mas você vai para essa missão, você vai sabendo que isso é para glorificar a Deus, mas você também tem alguém que você precisa honrar. Precisa honrar. Você quer ser mãe? Não é somente engravidar. Isso é o meio. Entende? O meio biológico que Deus deu de você ser mãe, mas você precisa formar a sua alma. Você precisa entender-se feminina, você precisa entender a sua alma como doar-se para sempre, para sempre, para sempre. Muito pouco vai ficar para você se você quer ser mãe. Isso precisa estar na conta do projeto de vida de ser mãe. É saber que eu vou me doar mais ao meu filho do que a mim. Mas significa que eu não vou ser realizada? Que eu não vou poder fazer mais nada? Que eu não vou poder realizar nada na minha vida? Não. Mas você vai ter que realizar dentro desse outro projeto que você vai carregar nos seus braços para o resto da sua vida. Religiosa como eu, por exemplo, como as irmãs aqui, que decidimos nos entregar como Santa Faustina, que foi o chamado que Deus fez para ela, para a vida religiosa, eu preciso saber que Deus me chamou para servi-lo, para servir a igreja, para servir aos outros e para fazê-lo feliz. Se eu vou ser feliz é uma consequência. A felicidade, ela não é o fim das coisas. Não, ela é uma consequência, ela é o resultado. E se sou feliz como sou e posso testemunhar para você, eu abraço essa felicidade. Mas se eu passo pelos sofrimentos, eu tenho que encará-lo como crise, como uma chance de crescer na crise. Entende? Isso é um próximo tópico no próximo vídeo que vou tratar com você também. Então, guarda no seu coração responder às questões que a vida lhe apresentar com maturidade, iluminados por uma reta consciência por Deus, Deus que ilumina a sua consciência, para você ver onde está a vontade de Deus entre as suas prioridades e os seus desejos e realizá-las, cumpri-las de acordo com o plano de Deus. Ensinamento importantíssimo que deixo agora e guarda isso. Não deixe que a sua consciência se corrompa. Não deixe, porque é ela que nos aponta para o bem que é Deus e ela que, de acordo com a logoterapia, é o órgão do sentido, é o que mostra o sentido das coisas. Se a consciência está corrompida, eu nem vou querer agradar a Deus e nem vou ver onde está o sentido das coisas, das situações na minha vida. O sentido da minha vida eu não vou conseguir ver. E você não vai conseguir ver nem o sentido da sua vida, nem o sentido situacional. O sentido de cada situação. Santa Faustina precisou, no silêncio, olhar para o sentido de responder ao chamado de Deus quando os pais negaram a entrada dela no convento. Mas, ao mesmo tempo, quando ela precisou analisar a oportunidade que ela teve de sair de casa e ir. E ela teve que arcar com as consequências dos pais não quererem que ela fosse. Então, no silêncio, ela analisou tudo o que o coração dela desejava, o que Deus queria. Os pais não queriam, qual era a próxima decisão que ela deveria tomar, no tempo que ela deveria tomar. Olhe para a missão que talvez hoje você já vai encontrando na sua vida, os sonhos que você tem, as prioridades que você tem. Deixa Deus iluminar e toma uma decisão hoje. O que é que você precisa fazer para sair do canto? Para sair da paralisia? Faça alguma coisa hoje você já tem que fazer agora, no momento desse vídeo. Então, olha, leva para a oração, para o silêncio, as suas prioridades e sonhos, decide e parte para a prática. Deus abençoe muito você. Nós nos encontramos no próximo vídeo, se Deus quiser. Santa Faustina, rogai por nós.